Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus, capítulo 4 e versículo 16. Como é que uma pessoa lida com a ansiedade? Algum tempo atrás, alguém contou que um senhor resolveu contratar alguém para se preocupar por ele. Ele pensou, em vez de eu andar sempre preocupado, eu vou encontrar alguém a quem eu possa pagar para se preocupar por mim, para se preocupar com as coisas que eu deveria de me preocupar. Então ele diz que ele encontrou um homem e concordou em assumir as suas preocupações por $200 por ano. Depois que ele foi contratado, a sua primeira pergunta foi, ao seu chefe, ao seu patrão, foi: aonde é que vai arranjar os $200 por ano? É verdade, esta oração ou este texto que nos lemos neste momento, ele convida-nos a chegarmos a ele com confiança ao seu trono de graça. O trono da graça de Deus é realmente o lugar onde nós nos devemos de chegar. Muitas vezes nós sofremos e não sabemos recorrer, mas existe um lugar onde todos nós podemos buscar a presença de Deus, onde nós podemos buscar a ajuda de Deus, onde nós podemos receber o consolo e a direção que Deus quer dar à tua vida, à nossa vida. Este lugar é o trono da graça, como nos diz o texto de hoje, e nós precisamos de ir até esse lugar, até esse trono da graça, com confiança. Talvez estejas a passar por um momento difícil na tua vida e não sabes a quem recorrer. Eu mesmo muitas vezes também já passei por situações difíceis, mas sabe, eu descobri um lugar onde nós podemos encontrar, onde eu posso encontrar o meu descanso, o meu consolo, onde eu posso encontrar a minha força, onde eu posso encontrar a direção que eu necessito para a minha vida. E este lugar é o trono da graça de Deus. Ele está disponível para todos aqueles que se querem aproximar dele. E este acesso à presença de Deus só é possível, sabe porquê? Porque Jesus, o meu Salvador, o teu Salvador, se entregou na cruz do Calvário. Ali entregou-se Jesus no teu lugar, no meu lugar. E foi por causa do nosso pecado que Jesus mesmo, sem pecar, ele ofereceu o seu próprio corpo no teu lugar, no meu lugar. E a Bíblia, esta palavra de Deus, ela conta que antes de ele vir aqui à Terra, as pessoas só tinham acesso a Deus através do sacerdote. O sacerdote entrava no templo, no santuário, entrava ali para interceder. E só ele, aquele templo era um lugar fechado e oferecia ali o sacrifício no altar de um cordeiro e, portanto, ele intercedia pelo povo, pelo pecador, por aquele que realmente tinha pecado. É interessante que a Bíblia nos diz que quando Jesus veio à Terra, João Batista, ele vai dizer: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, nós podemos dizer que Jesus é o único que intercede diante do Pai, pois quando ele morreu aqui na cruz, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, sabe que no santuário ele estava dividido em 3 partes. A primeira parte era o pátio, depois entrávamos num lugar chamado lugar santo e depois, na última parte do santuário, entrávamos no lugar santíssimo. E entre o lugar santo e o lugar santíssimo havia uma cortina, havia um véu, havia uma porta que separava esses 2 lugares, o lugar santo do lugar santíssimo. E sabe o que é interessante? É que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, esse véu rasgou-se de alto a baixo. Ou seja, agora nós já temos acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo, que era aquele que representava o sacerdote no antigo Israel. Então, Jesus é o nosso único intercessor diante do Pai, pois quando ele morreu ali na cruz, aquele véu separou e permitiu agora nos ligar até Deus. Aquele véu que separava as pessoas de Deus, aquele véu que nos separava de Deus, neste momento agora nós temos acesso pleno diante do Pai através de Jesus. Quer dizer então que já não há mais bloqueios, nós podemos ir diretamente, não há nada que precisa de ser feito para que nós possamos nos chegar até Deus. Através do sacrifício de Jesus, hoje, tu, eu, nós todos podemos chegar à presença de Deus no trono da graça através da oração. Que privilégio, não é? Que grande bênção que nós temos. Podemos chegar até ao trono do nosso Deus através do Senhor Jesus, diante do Pai, do Deus Todo-Poderoso, através
do próprio Jesus, do nosso Jesus, através da oração. Mas sabe o que é que acontece? Infelizmente, hoje muitas pessoas continuam a procurar outros intercessores. Eles buscam pessoas que não podem fazer nada. Buscam religião vazia que foi criada por homens, mas que também não pode fazer nada. Não fiques iludido por aquilo que tu ouves das pessoas. A palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus é o único que nos leva até Deus. É através de Jesus que nós podemos ser salvos. É Ele que nos pode trazer a palavra da vida eterna. Ela, a palavra que revela quem é Jesus e aquilo que Jesus pode fazer por ti. Portanto, não procures outros intercessores, nem santos, nem nada disso, porque nada disso tem poder para nos levar até Deus. Sabe porquê? Porque o único que morreu por nós na cruz foi Jesus. É nele que eu confio, é nele que eu creio. E é por isso que eu partilho esta palavra contigo também, porque Ele é o meu intercessor. É através de Jesus e não de mais ninguém, seja quem for, que eu posso chegar à presença do nosso Deus. Essa graça que provém do trono da graça. Essa graça, este termo trono da graça, significa que a graça ela vem através do Rei do Universo, que estabeleceu os tempos segundo a sua própria autoridade. Por isso, devemos estar atentos ao tempo de Deus, ao tempo de Deus que é chamado hoje. Não é amanhã, não é ontem, é hoje o tempo oportuno para nós ouvirmos a voz de Deus. Por isso, querido amigo, então o texto de hoje nos convida: cheguemo-nos então, pois, com confiança ao trono da graça. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha nenhum sentimento que nos possa afastar de Deus. Pelo contrário, cheguemo-nos ao trono da graça através de Jesus. É por isso que a nossa oração, sempre que falar com Deus, com o Pai, como nos ensina Jesus, quando nós falarmos com o Pai, devemos fazê-lo através de Jesus, porque Ele é o meu intercessor. É através dele que eu tenho o acesso ao Pai. Por isso, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno.